Certinho, estamos de volta aí para a nossa segunda parte da videoaula de movimento circular. No vídeo anterior a gente terminou falando ali de frequência e período, né? Frequência e período são duas grandezas importantes dos movimentos periódicos, como o movimento circular. E o que seria período? O tempo para que dê uma revolução completa, né? O tempo para uma volta completa. Então, por exemplo, o período de rotação do eixo é o tempo para dar uma volta completa. O período de rotação de uma roda gigante é o período para dar uma volta completa. Por exemplo, para uma cadeira sair de um ponto e voltar ao mesmo ponto. E depois, né, uma outra grandeza muito importante também, né, em tratando-se de movimentos periódicos, né, e dentre os quais o movimento circular é um movimento periódico que a gente estuda aí. O movimento periódico é todo movimento que ele volta ao ponto inicial, né? Então a gente chama isso de movimento periódico. Então, o movimento circular é um tipo de movimento que ele sempre passa, né, pelo mesmo ponto repetidas vezes, tá? Então frequência, né, período, tempo para dar uma volta completa, e frequência refere-se ao número de voltas por unidade de tempo. Quando é o número de voltas por segundo, quando a unidade é 1 segundo, a gente chama essa frequência, né, a unidade desta frequência é Hertz. E quando a frequência é o número de voltas por 1 minuto, né, a gente expressa a frequência em RPM, rotações por minuto. Então nós tínhamos parado nesse exemplo aqui, né, uma roda gigante de 10 metros de raio, né, então a distância do centro à borda da roda gigante, a esse aro aqui que né, sustenta as cadeiras, é 10 metros, e essa roda gigante tem um período de 10 minutos. Então qualquer ponto, qualquer cadeira dessa roda gigante, para sair desse ponto, ela vai dar uma volta completa até retornar ao mesmo ponto, vai demorar 10 minutos para uma volta completa, tá? E eu quero saber a velocidade da roda gigante em km por hora e a frequência em RPM. Até nós começamos a fazer essa atividade no vídeo anterior, né, mas tinha um errinho ali, tá? Então vamos lá. O período de rotação dessa roda gigante é de 10 minutos, né? Então a gente quer achar a velocidade em km por hora. A gente pode primeiro calcular em metros por segundo e depois, né, passar para km por hora. É um dos caminhos, tá? Para passar esses 10 minutos aqui, que é o tempo de rotação de uma volta, né, que é o período, né, eu tenho 10 minutos. Passar para segundo, eu multiplico esses 10 minutos por 60, porque cada minuto tem uns 60 segundos, dá um total de 600 segundos. A velocidade média é 2πr sobre ΔT. Lembra que eu estou considerando aqui uma volta apenas, né? Tá? Uma volta eu já consigo achar a velocidade. É 2πr ΔT. Então 2π, o R é o raio, né? Foi dito que o raio da roda gigante é 10 metros aqui. Então a gente põe esse 10 metros no lugar de R, substitui aqui no R da fórmula. E o ΔT é o tempo em segundos. Chegamos a uma velocidade de 0,1 metro por segundo, né, multiplicando por 3,6 aproximadamente, né, porque eu arredondei aqui, tá? Aproximadamente 0,4 km por hora, ou 400 metros por hora. Tá? Essa é a velocidade de rotação, né, velocidade tangencial, velocidade com que cada cadeira tem, né, rodando aqui nessa roda gigante. Tá? Então, 0,4 km por hora. Então, aqui eu achei a velocidade média, né? Como o movimento uniforme, essa velocidade, né, mede a própria velocidade constante de rotação, né? A roda gigante executa o MCU, o movimento circular uniforme. Então, a velocidade média, não, né, ela tem a mesma coisa da velocidade uniforme, da velocidade constante da roda gigante, tá? Então, lembra que uma característica do movimento uniforme é que a velocidade média é igual a instantânea, né? E a todo instante a velocidade é sempre a mesma, é sempre 0,4 km por hora em qualquer tempo, né, de movimento, qualquer instante de movimento. Então, instantânea é igual a média, né? Então, calculando a velocidade média, você vai estar achando a velocidade, na verdade, em qualquer instante de movimento dessa roda gigante. Beleza? E a frequência em RPM. Bom, achamos aqui, né, a velocidade em km por hora. A frequência em RPM
simples. Tempo segundo, se 10 minutos ela dá uma volta, porque 10 minutos é o período de rotação. Se é o período de rotação, é o tempo para dar uma volta. 10 minutos leva uma volta, né? Em 1 minuto, né, vai dar x voltas. Por que 1 minuto? Porque eu quero saber as rotações por minuto, as rotações por 1 minuto. Se em 10 minutos dá uma volta, em 1 minuto vai dar x voltas. Resolvendo aqui então, né, eu multiplico cruzado, 10 vezes x, 10x, 1 vezes 1. Depois eu passo o 10 para o outro lado dividindo. Eu chego em 0,1 RPM, 0,1 rotação por minuto. Ou seja, não dá uma volta por minuto, dá apenas 0,1 volta por minuto. Né? Isso faz sentido, porque, né, demora 10 minutos para dar a volta completa. Né? Então, em 1 minuto é óbvio que vai dar uma coisa muito, né, 1/10, né, do tempo de uma volta completa. Tá? Tranquilinho de fazer, bem sossegado aí. Relação velocidade e frequência. A gente pode relacionar as duas grandezas pela seguinte expressão, né? Velocidade igual a 2πrf, com f, né, em Hz. Aqui no lugar de f a gente pode botar, né, também período, né? Então, lembra, a velocidade é 2πr sobre t. 1 sobre t é o período, né? A frequência é 1 sobre t, 1 sobre período. Então, né, aqui pode ser 1 sobre t também, ou seja, é a própria, né, velocidade média. Então nós temos, por exemplo, aqui, ó, esse ΔT é o período. Então se eu botar esse ΔT para fora, eu vou ficar velocidade é 2πr vezes 1 sobre ΔT. 1 sobre ΔT é a frequência. Né? Foi por isso que a gente substituiu o F aqui. Não vou deduzir, mas se você analisar bem, você vai ver, né? Você joga o tempo aqui para fora, 1 sobre ΔT, 1 sobre período e frequência. Tá? Então vamos lá. A gente pode então relacionar a frequência com velocidade através dessa expressãozinha aqui, né? 2πrf. Um exemplo simples aqui então. Uma joaninha está parada, né, na borda de um disco de vinil que gira 400 a 45 rotações por minuto. Então a joaninha vida louca está aqui, né, girando, né, na borda desse disco. Esse disco gira 45 RPM, dá 45 voltas por minuto. E a joaninha está aqui agarrada na borda, né, vivendo perigosamente. Se ela não agarrar aqui, ela vai ser ejetada para fora. Sabendo que o raio do disco é de 15 centímetros, a distância da borda ao centro é de 15 centímetros, determine a velocidade da joaninha em centímetros por segundo. Beleza, eu quero saber a velocidade da joaninha em centímetros por segundo. Olha só, eu tenho a frequência, né, de rotação. Tá? Para saber a velocidade da joaninha, eu vou usar essa expressãozinha aqui. Né? Porque eu sei a frequência de rotação do disco, eu posso saber a velocidade da joaninha. Só que eu tenho que passar essa frequência aqui para Hertz. Né? Então, frequência em Hertz é igual a frequência RPM por 60. Então, né, obtive aqui a frequência do disco, a frequência de rotação do disco e da joaninha, 0,75 Hz. Agora eu boto na fórmula lá e acho, né? Como aqui eu deixei o raio em centímetro, né, a velocidade, né, vai ser, a frequência está em Hertz, né, que é rotações por segundo, e o raio aqui está em centímetro, a minha velocidade vai ser em centímetros por segundo. Tá? Então eu calculando aqui, faço 2 vezes 3.14 vezes 15 vezes 0.75, dá aproximadamente 7.7, né, 70.7 centímetros por segundo. Por que centímetros por segundo? Porque eu deixei o raio em centímetros, né? É o raio do disco, a distância do centro até a borda. E como a frequência é rotações por segundo, né? Então vai ficar aqui centímetros por segundo. Frequência está relacionada ao tempo segundo. Aqui é o raio, 15 centímetros. Vai dar uma velocidade, né? Então a velocidade tangencial da joaninha, né? A velocidade dela aqui na borda, aqui, né? Perigosamente aqui. 70,7 centímetros por segundo. Então, uma velocidade bem alta para a joaninha. Coitado, tem que agarrar com força ali para não ser, né, ejetada pela força centrífuga aí. Beleza? Então, uma aplicação bem simples, né, dessa relaçãozinha aqui. Velocidade igual a 2πr
F, com F em Hz. Por isso que eu passei aqui, né, a frequência de 45 RPM, que é 45 rotações por minuto, que é a frequência do disco. Eu passei para rotações por segundo, dado em Hz. Tá? Então pego a frequência em RPM e divido por 60, 0,75 RPM. Tá? Essa é a frequência também, né, como a joaninha está parada aqui na borda do disco, a joaninha, né, também gira a 0,75 Hz. Para achar a velocidade, uso a formulazinha que relaciona velocidade e frequência. E acha uma velocidade de 70,7 cm por segundo. Uma coisa que a gente tem que, né, nós não falamos ainda de aceleração, né, nós não falamos ainda de movimento variado em linha reta, mas aqui é inevitável, a gente tem que falar. Porque não, a gente não consegue, né, não tem como falar de aceleração, de movimento circular sem aceleração centrípeta, tá? Porque a tal da aceleração centrípeta é uma característica do movimento circular e vai até muito mais além, tá? Mas a gente ainda não está falando de força, né? Conceito de aceleração, pessoal, já para a gente já entendendo, né? A gente vai ver isso aí daqui a pouquinho aí, tá? Porque já terminamos o MRU, então a gente já vê aí o conceito de aceleração para introduzir a aceleração centrípeta. A aceleração é a rapidez com que a velocidade, né? Não só a velocidade, mas a direção da velocidade varia, né? E calculamos como? O módulo da aceleração, né, é variação de velocidade por tempo, ou seja, a aceleração é velocidade final menos velocidade inicial dividido por tempo. Que tempo é esse? É o tempo para que a velocidade vai de uma velocidade inicial até uma velocidade final. Então, né, a gente tem aqui um aumento de velocidade. No sistema internacional de unidades, né, a aceleração é medida em metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, a aceleração é a rapidez com que a velocidade varia. A velocidade pode variar para mais, ou seja, a velocidade pode aumentar. Aí a gente chama o movimento propriamente de acelerado, tá? Onde a aceleração é positiva. E a velocidade também pode cair. Tá? Então, a aceleração é isso, é variação de velocidade. Essa variação pode ser positiva, com o aumento da velocidade, como, por exemplo, o automóvel acelera. A gente chama isso de movimento acelerado, propriamente dito, né? Movimento variado do tipo acelerado. E a aceleração pode ser negativa, a gente chama, né, um movimento variado retardado. Né? O que é retardado? Porque a velocidade está sendo dissipada. Então é quando a gente tem um processo de frenagem. Está na velocidade alta, pisa no freio e começa a diminuir a velocidade. A gente chama isso de desaceleração, frenagem ou movimento retardado. Então é um movimento variado do tipo desacelerado, retardado ou simplesmente de frenagem. Tá? Um exemplo aqui básico, só para a gente entender mais em questões de números, né? Nós temos o seguinte: qual a aceleração escalar? Em um determinado ponto, esse automóvel está com uma velocidade inicial de 40 km por hora. Depois de 10 segundos, ele vai aumentando, ganhando velocidade, ele chega a uma velocidade final de 100 km por hora. Então teve um aumento legal aqui, de 40 para 100 km por hora. Tá? Isso ocorreu em 10 segundos. Então de 0 a 10 segundos, ele foi de 40 km por hora para 100 km por hora. Bom, então nós temos aqui a velocidade inicial, que é 40 km por hora. Eu já tenho, se é dado km por hora, eu já tenho que passar essa velocidade para metros por segundo. Então eu divido km por hora por 3,6, 11 metros por segundo. Velocidade final 100 km por hora, 100 km por hora dividido por 3,6, 28 metros por segundo. A aceleração é a velocidade final menos inicial sobre tempo. A aceleração é igual à velocidade final, 28 metros por segundo, tá aqui, né? É essa velocidade passada para metros por segundo, 28, menos a velocidade inicial em metros por segundo, 11, dividido por t, 10 segundos. Eu tenho uma aceleração de 1,7 metros por segundo ao quadrado. O que quer dizer isso? Que a cada segundo de movimento, a velocidade aumenta 1,7 metros por segundo. A cada segundo, a distância percorrida aumenta 1,7 metros a cada segundo. Ou seja, tu tens um aumento de velocidade por segundo. A cada segundo,
a velocidade aumenta 1,7 metros por segundo. Quando a gente tratar mais um pouquinho a fundo a aceleração, lá dentro do MRV, dos movimentos variados, a gente vai saber o porquê que esse S aqui está ao quadrado, tá? Mas é uma questão matemática. Então a aceleração diz o seguinte, nesse caso, a cada segundo de movimento, a velocidade aumentou 1,7 metros por segundo, tá? Então essa é a ideia de aceleração, é o aumento, é a variação, aumento ou diminuição de velocidade. No caso da aceleração centrípeta, pessoal, nós temos o seguinte, mesmo que o movimento seja um movimento circular uniforme, mesmo que nós tenhamos um MCU, ou seja, essa velocidade tangencial não aumenta, só que assim, a direção da velocidade, né, ela varia. Porque assim, velocidade ela é uma grandeza vetorial, a velocidade sempre aponta para uma direção no espaço. Só que no movimento circular a velocidade está variando de posição toda hora, a velocidade está sempre, né, apontando para um lugar diferente. Lá no movimento retilíneo, a velocidade ela sempre olha para frente, olha sempre para trás. Agora, no movimento circular, esta velocidade ela não aponta só para frente, nem só para trás, nem só para baixo. Eu peguei esses 4 pontos para a gente exemplificar. Só que se vê aqui, ó, essa flecha, né, ela está sempre apontando para sentidos diferentes toda hora. Tá? Então deixa eu dar uma olhada aqui. Opção de ponteiro. Então, por exemplo, aqui ó, a velocidade ela está assim, que eu não consigo fazer em linha reta porque é meio complicado aqui, né? Aqui nesse ponto a velocidade está assim, tá vendo? Ela está mudando toda hora. Nesse ponto a velocidade já aponta para lá, né? Então a direção, né, e a rapidez com que a direção e o sentido da velocidade, né, do movimento está variando. Então a aceleração centrípeta é isso, é a rapidez com que a direção e o sentido da velocidade estão variando. Não estou falando de módulo, não estou falando do valor aqui que é fixo, porque é o MCU. A intensidade da velocidade é sempre constante, mas a direção e o sentido, essa flecha aqui, ela está sempre apontando, né? Sempre ó, tangenciando, né? Sempre assim, ó, aqui, aqui, né? Sempre está vendo, está sempre apontando para lugar diferente. Então isso é a aceleração centrípeta, é a rapidez com que não o valor, a intensidade da velocidade varia, mas é a rapidez com que a direção e o sentido, né, ó, da velocidade estão variando. Ó. Tá vendo? A velocidade está sempre apontando para posições diferentes, né? Sempre, nunca vai ficar, né? O móvel que está em movimento circular não vai ficar, a velocidade não vai ficar sempre apontando para uma direção em sentido só. Se for assim, está em linha reta, está retilíneo o movimento. Circular não, a velocidade está sempre apontando para lugar diferente no espaço, tá? Então essa rapidez com que essa direção dessa velocidade está variando, a gente chama de aceleração centrípeta. Agora deixa eu apagar essa cagança toda que eu fiz aqui. Ainda bem que a borracha ela é bem eficiente, né? Ela não precisa, é mágica. Olha só, para você ter uma ideia, por exemplo, olha como o vetor velocidade está variando, tá? O que é um vetor? Vetor é uma grandeza física onde nós temos, né, uma grandeza física que tem orientação espacial. A gente não falou de vetor ainda, mas sempre que uma grandeza é vetorial é porque ela aponta, ela tem sentido, ela tem orientação espacial. E velocidade sempre tem orientação espacial, porque velocidade sempre aponta para frente. O móvel sempre desloca para frente, desloca para trás, para cima, para baixo. Então velocidade é algo que está sempre apontando para algum lugar no espaço. Por exemplo, nesse ponto aqui, ó, nós temos um corpo girando no sentido anti-horário. Quando ela está aqui em cima, a velocidade tem direção horizontal, sentido para a esquerda, né, em módulo, intensidade de 2 metros por segundo. Então o corpo vai rodando, aqui também está mudando, mas aí a gente pega agora esse ponto aqui como exemplo. Aqui a direção já não é mais horizontal, ela é vertical, tá vendo? Ó, vertical, sentido para baixo e continua 2 metros por segundo porque é MCU. O valor da velocidade não muda, só muda a direção e sentido, tá? Aqui embaixo já tem direção horizontal, sentido para a direita, 2 metros por segundo. O corpo aqui já tem
direção vertical, para cima, intensidade 2 metros por segundo. Então a rapidez com que essa mudança de direção e sentido desta flecha da velocidade está mudando, eu chamo de aceleração centrípeta. Tá? E eu calculo a rapidez com que isso acontece. É em metros por segundo ao quadrado também. Tá? Então, aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado sobre r, módulo da velocidade sobre raio. Tá? Isso é a aceleração centrípeta. Certo? Então, um exemplo aqui, né? Um corpo descreve um movimento circular cujo raio da trajetória é de 5 metros. Se o período do movimento é 2 segundos, determine a velocidade média, a frequência de rotação e a aceleração centrípeta. Então, a velocidade média é essa aqui, né? Então, eu estou substituindo valores aqui, eu cheguei em 16 metros por segundo. Então, um corpo descreve um movimento circular cujo raio da trajetória é 5 metros por segundo. O período de movimento, 2 segundos, é o meu ΔT. Então, se eu estou falando período de movimento, é tempo para dar uma volta, 2πr. Então, a velocidade média, 2πr, o ΔT, 2π vezes o raio, que é 5 metros, tá aqui o raio da trajetória, tá? O movimento é de 2 segundos, é o período, é o ΔT. Resolvendo isso aqui, 2π, 5 sobre 2, 16 metros por segundo. A frequência usa a formulatinha, eu tenho a velocidade, né? Substituo os valores aqui. Então eu faço 2 vezes π vezes 10 dá 2 vezes π vezes 5 dá 31,14. Quero achar o F, eu passo isso aqui para o outro lado, dividindo, né? Então passei o que estava acompanhando o F para baixo do 16. Eu chego a uma frequência de 0,5 Hz, meia volta por segundo. Tá? E por fim, a aceleração centrípeta, v ao quadrado sobre 5, v ao quadrado sobre raio. Né? A velocidade está aqui, 16 ao quadrado, o raio. Então a aceleração centrípeta é 51,2 metros por segundo ao quadrado. Então, basicamente, calcular a aceleração centrípeta, você tem a velocidade tangencial, que você calcula por essa fórmula, bota no lugar do v, e o raio da trajetória, no caso aqui 5 metros, está dado aqui no problema. Então você acha a aceleração centrípeta sem problema nenhum. Beleza? Pessoal, para finalizar então, né, a parte de polias, engrenagens, né, é uma parte bem prática, bem legal do movimento circular. Para que serve um sistema de polias e engrenagens? Bom, a gente vê muito no funcionamento de máquinas, né? Se você abrir um relógio, você tem um sistema de engrenagens. Então, tudo e qualquer dispositivo, né, usa engrenagem, seja equipamentos industriais, seja equipamentos de pequeno porte. Qual é o objetivo de utilizar engrenagens? É para você ter ganho de velocidade, ganho de frequência, ou você ter ganho de torque. Né? Nós não vamos falar na questão do ganho de torque agora, mas quando a gente acopla duas polias via correia ou duas engrenagens, né? Qual é a diferença? A polia, ela é transmitida, o movimento é transmitido via correia, tipo aqui, ó. Aqui onde eu tenho uma polia chamada polia motora, que é a polia ligado ao elemento que gera o movimento, que é o motor, e aqui eu tenho uma polia movida, né? As polias são ligadas uma à outra, né? A transmissão de movimento acontece por um elemento chamado correia. Então aqui a gente tem, né, uma série de poliazinhas, né, sendo acionadas por uma mesma correia. Tá? A engrenagem, ela já envolve contato entre os dois elementos. Então a gente tem dois elementos, né, mecânicos aqui, né, tá? Dois elementos de máquina que a gente fala aqui. Eles estão engrenados, ou seja, eles estão através de uma série dentada, né, um consegue transmitir movimento para o outro. Então eu tenho aqui uma polia que não pode ser, não sei se é movida ou motora, mas é movida ou não dá para saber, mas o fim é que eles estão engrenados aqui, né? Então uma transmite movimento para a outra, tá? E aqui no nosso esquema eu tenho duas polias, uma polia A e uma polia B. Observe que essa polia B, eu vou dizer que ela tem o raio RB, distância do centro até a borda. Essa polia A, ela tem um raio RA, que é a distância do centro até a borda. E qualquer ponto na extremidade dessa polia vai ter uma velocidade que eu vou chamar de VA.
Qualquer ponto na extremidade dessa polia, na polia B, vai ter uma velocidade que eu vou chamar de VB. O fato é que as duas polias têm a mesma velocidade. Sim, tem a mesma velocidade. Se você ver esse sistema rodando aqui, ó, observe aqui essa polia grande e essa pequenininha. Você deve pensar, tem que ver, essa aqui é mais rápida, tá? Não é. Né? Um ponto na extremidade da polia, nos dois casos, vai ter a mesma velocidade. Por quê? Porque aqui tem uma distância grande e, né, tem uma distância maior que é o que esse ponto percorre, e ele leva um tempo maior também. Então, uma distância maior para um tempo maior dá x. Aqui eu tenho uma distância menor e, por ser uma distância menor, esse ponto aqui leva um tempo menor. Então, distância menor, tempo menor, também dá x, ou dá o mesmo, ou seja, tem uma compensação, tá? Então a gente diz que esses dois pontos aqui, eles vão ter a mesma velocidade de rotação, tá? Então esse aqui não, ele não é mais rápido, tá? Tem uma frequência de rotação maior? Tem, dá mais voltas por segundo e minuto? Dá, mas a velocidade de rotação é a mesma. Porque se eu dividir comprimento por tempo, né, o comprimento, né, da trajetória pelo período, dá um valor. E se eu pegar essa polia B, dividir o comprimento da polia pelo tempo, pelo período, tempo para dar uma volta completa, vai dar o mesmo valor que na situação A. Tá? Então a gente diz que a velocidade de VA é igual a VB. Disso, né, fica uma relação interessante, que a frequência de A vezes o raio de A é igual à frequência de B vezes o raio de B. Então a gente usa essas duas, né, informações importantes acerca de acoplamento de polias via correia ou até mesmo engrenagem para fazer cálculos, né, de frequência, diferença de frequência de polias e engrenagens, tá? Então, polia ligado, né, transmissão de movimento via correia, inclusive a velocidade de rotação da correia, né? Um ponto aqui na correia vai ter a mesma velocidade que a velocidade de rotação da polia movida e da polia motora, tá? Então, a velocidade de rotação de A é igual à velocidade de rotação de B. Então, a velocidade de rotação desta polia é a mesma velocidade de rotação dessa polia. Mas as frequências são diferentes, tá? Beleza? Então, isso tem que ficar claro. Se eu pegar essa distância de uma volta e dividir pelo tempo para dar uma volta, vai dar a mesma coisa de que na polia B eu pegar essa distância de uma volta dividido pelo tempo necessário para dar uma volta. Dá o mesmo valor de velocidade do A. Né? Então a distância menor aqui é compensada também pelo tempo menor, né? Então acaba dando o mesmo valor que no caso de A. Beleza? Um exemplo interessante aqui, bem simples, para a gente finalizar a nossa segunda aula aqui de movimento circular, é que uma máquina ela é acionada por um motor. Então está aqui um motor e está aqui uma polia B, uma polia motora, tá? Ligado, né? Então a máquina é acionada por um motor ligado a este, né, por um sistema de correia e polia. Então está aqui, né? Essa máquina ela é movimentada por esse motor, né? Então aqui eu tenho a polia movida pela ação da polia motora, pela polia do motor. Ambos estão ligados por uma correia. Então está aqui a minha máquina, está aqui o meu motor. Tá? Uma bomba, um moedor, alguma coisa, né? Um moedor de grãos, né? Conforme figura abaixo. Se o motor gira, a polia B gira 120 rotações por minuto e o raio da polia é de 5 centímetros, então essa distância aqui RB 5 centímetros, qual deve ser o raio da polia A, o RA, da máquina, né, para que essa polia dê apenas 20 rotações por minuto? Né? Aqui, pessoal, essa máquina também ela vai ter uma força de rotação maior, ela vai ter mais torque. É que nem sistema de marcha de bicicleta, quando você engrena a roda da frente, né, a mensageira maior com a catraca menor, né, a mensageira da roda da frente da bicicleta, onde estão os pedais, ela é a polia motora, né, e a polia movida, né, no caso a gente não tem uma correia, a gente tem uma corrente, é o que está na roda. Então, para cada volta da polia motora,
eu vou ter várias voltas da polia movida. Isso aqui no caso de uma bicicleta, tá? Não é o nosso caso aqui. Mas então serve aqui numa marcha de bicicleta, né? O engrenamento das rodas, polias mensageiras dianteiras com as catracas traseiras, né? Vai te dar uma relação de velocidade e torque, de velocidade e força, tá? Se aqui for, por exemplo, a mensageira de uma bicicleta, né, maior ligado com a catraca menor, né, isso aqui vai ter um ganho, né, de velocidade, só que aqui a gente vai ter perda de força, ganho, né? Agora o contrário, se isso aqui for a catraca, né, a mensageira da frente ligada ao pedal menorzinha, né, inclinado via corrente com a catraca da roda de trás maior, né, o que acontece? Quando você dá várias pedaladas aqui, né, essa catraca dá um número menor de voltas. Então, nesse caso, você tem perda de velocidade e ganho de torque. Tá? Então, né, a gente não vai chegar a detalhar torque, mas num sistema polia, o sistema de engrenamento de polias por corrente ou engrenagens também vale essa premissa aí, tá? No sistema de engrenamento de polias via corrente ou correia, né, quando você ganha velocidade, você perde força. E quando você ganha força, você perde velocidade, tá? Mas vamos aqui ao nosso sistema de nosso motorzinho. Então, o nosso motor gira, né? Essa polia gira 120 rotações por minuto. E o raio da polia é de 5 centímetros. Qual deve ser o raio da polia A, né, ligada à máquina, a que aciona a máquina, para que essa polia gire 20 RPM, 20 rotações por minuto apenas. Polia movida, polia motora, 120 rotações por minuto, polia movida, 20 rotações por minuto. Tá? A polia movida, a polia motora é que está ligada no motor. Por isso, polia motora, que gera o movimento. A movida é que é acionada, né, via correia pela ação do motor. Tá? Bom, eu sei que frequência de A vezes raio de A é igual a frequência de B vezes raio de B. Substituindo valores, pessoal, eu quero achar o RA, né? Eu tenho que a frequência de A tem que ser 20 RPM, então o FA bota 20 aqui. O RA eu quero descobrir. Igual a UFB, que é a frequência de rotação da polia motora, é 120, então o FB é 120. E o RB, raio da polia motora, 5 centímetros, bota aqui. Não precisa converter para metro, tá? Porque aqui é por minuto, aqui está centímetro. Isso vai me fornecer um raio de centímetro, tá? O que não pode é isso aqui tá em centímetro, aqui está em hertz, não, tá? Então as frequências nos dois lados têm que ser iguais, né? E se está em centímetro, vai dar em centímetro. Se eu passar isso aqui para metro, vai dar o raio em metro. Só isso. Passa esse 20 para o outro lado dividindo, então eu vou ter raio da polia A 600 por 20. Então, dividindo, a polia R, né, a polia A, tem 30 centímetros de raio. Então, enquanto aqui, tendo 30 centímetros de raio aqui, essa polia aqui, dando 120 rotações por segundo, 120 não, 120 rotações por minuto, né, 120 Hz, enquanto essa aqui dá 120 rotações por minuto, essa aqui por minuto vai dar apenas, né, 20 RPM. Para dar 20 RPM, a gente tem que ter um raio de 30 centímetros, tá? É bem legal de trabalhar, a gente pode fazer o inverso, né? Se eu quero ganho de velocidade, né? Vamos supor que aqui seja 30, né? Eu quero saber qual é o raio da polia B para que ela funcione, né, rode, né? 600 RPM, 600 rotações por minuto. Faço o mesmo cálculo, né? Então, a gente sempre brinca aí, né? Então, isso aqui no nosso trabalho vai ter. Tem umas duas questõezinhas dessa, mais aplicação, então, né, o nosso movimento circular, nosso trabalhinho que a gente vai fazer bem, né, aplicado, bem legal aí. Vai ter umas duas questões dessa envolvendo, né, rotação. A gente vai ver, botar uma questão, por exemplo, quantas pedaladas eu tenho que dar numa bicicleta, né, na marcha leve, ali na mensageira menor, para que eu tenha tantas voltas na roda, né, que está ligada à catraca maior. Tá? Então a gente
no trabalho de vocês vai ter uma questãozinha assim, mas bem prático, bem legal, tá, de calcular, beleza? Então, sempre que eu tenho duas polias, a relação entre as polias é essa: frequência de rotação da polia A vezes o raio da polia A é igual a frequência de rotação da polia B igual vezes o raio da polia B. Então, eu consigo achar o que se pede. Nesse caso aqui, então, relembrando, eu queria saber qual que deve ser o raio da polia A para que essa polia dê apenas 20 rotações por minuto, né? Estando ligado a uma polia de raio 5 centímetros que dá 120 rotações por minuto. Então eu queria saber o RA para dar 20 rotações por minuto, sabendo que essa polia de raio A está ligado a uma outra polia de raio 5 centímetros que dava 120 rotações por minuto. Bom, resolvendo, né, 120 vezes 5 dá 600, esse 20 passa para o outro lado dividindo, opa, volta, dá até 30 centímetros. É o raio necessário para essa polia A para que ela dê 20 RPM. Tá? Então, refaça, né, dê uma analisada certinho aí no exercício. No trabalho vai ter uma parecida com essa e mais outra lá envolvendo a bicicleta, né, para saber quantas pedaladas eu tenho que dar para que dê tantas voltas na minha roda, né? Certo, pessoal? Então essa foi a aula 2 do movimento circular. Assiste com cuidado aí para fazer o trabalho, assiste com calma. Não precisa assistir duas aulas ao mesmo tempo, vocês vão ter tempo para fazer esse trabalho, tá? Mas eu quero que você assista aí com tranquilidade, tenta anotar, tenta fazer atividade proposta aí sozinhos, tá? Então, quem quiser estudar, quem quiser aprender, consegue, tranquilamente. Qualquer dúvida, dá um ok aí, pede um rap. Tchau, pessoal, até mais.